Você é substituível. Qualquer MBA decente faz o que você faz. Eu sou a marca. Eu sou a Ômega. A frase saiu da boca de Bernardo Vaz numa quinta-feira à tarde, na frente de 7 diretores. Lara Santini fechou o notebook, pegou a pasta e saiu da reunião sem dizer uma palavra. Ninguém imaginou que aquele seria o último dia dela na empresa. E muito menos que, 3 semanas depois, a Ômega Corp estaria sangrando 35% do faturamento. Essa é a história de como um CEO arrogante destruiu a própria empresa ao humilhar a única pessoa que realmente segurava tudo de pé. E de como a vingança mais devastadora é sempre a silenciosa. Se você curte histórias reais de virada corporativa, deixa seu like agora, se inscreve no canal e fica até o final, porque o que Lara fez depois foi tão cirúrgico que Bernardo só entendeu o tamanho do erro quando já era tarde demais. O notebook dela fechou com um clique seco, que ecoou pela sala de reuniões como um tiro. Ninguém ousou respirar. Lara Santini não disse uma palavra, apenas empurrou a cadeira para trás com um movimento controlado, pegou sua pasta de couro já desgastada pelo uso diário e caminhou em direção à porta de vidro fosco. Eram exatamente 16h07 de uma quinta-feira comum, mas o silêncio pesado que tomou conta daquela sala no 12º andar da Ômega Corp tinha um gosto diferente. Era o tipo de silêncio que antecede terremotos corporativos. Bernardo Vaz ainda estava de pé, os braços cruzados, aquele sorriso condescendente que ele usava como armadura social ainda estampado no rosto. Ele havia acabado de dizer, na frente de 7 diretores e do CFO, que ela era substituível, que qualquer MBA decente fazia o que ela fazia, que ele, Bernardo, era a marca, era a Ômega. A frase ainda pairava no ar quando Lara abriu a porta, e pela primeira vez em 5 anos, saiu de uma reunião antes do final. Ninguém a seguiu. Ninguém questionou. E quando a porta se fechou atrás dela, algo imperceptível, mas definitivo se rompeu dentro daquela empresa. Eles só não sabiam ainda. Mas para entender o peso daquele momento, é preciso voltar um pouco. Lara Santini tinha 36 anos e era diretora de inovação estratégica da Ômega Corp havia 5 anos. A Ômega era uma consultoria corporativa que faturava 200 milhões por ano, com escritórios em 3 capitais e uma reputação construída em cima de um método proprietário chamado Ômega Strategy, que, segundo os releases de imprensa e as palestras de Bernardo, era uma revolução no mercado de consultoria. O que ninguém sabia, exceto um punhado de pessoas dentro da empresa, é que aquele método tinha sido inteiramente desenvolvido por Lara. Cada framework, cada etapa, cada ferramenta de diagnóstico estratégico havia saído da cabeça dela durante madrugadas intermináveis nos primeiros 2 anos de empresa. Ela não tinha registrado autoria formal, nunca pediu crédito público. Fazia parte de uma ingenuidade corporativa que ela carregava na época. A crença de que bom trabalho fala por si só, de que lealdade é recíproca, de que contribuir para o sucesso coletivo era o suficiente. Bernardo, por outro lado, era o rosto. O homem de 52 anos, cabelo grisalho bem cortado, ternos italianos sob medida, que subia em palcos e vendia a visão. E vendia bem. A rotina de Lara era invisível, mas essencial. Ela chegava às 7h30, meia hora antes de qualquer diretor, e ficava até às 20 horas, às vezes 21 horas. Enquanto Bernardo almoçava com investidores e dava entrevistas para revistas de negócios, Lara estava nas trincheiras, reuniões com clientes difíceis, resolvendo crises de projetos que ameaçavam desandar, treinando equipes, refinando propostas técnicas que depois Bernardo apresentava como se tivesse escrito sozinho. Ela conhecia cada cliente pelo nome, sabia dos aniversários dos filhos dos CEOs, lembrava de detalhes de conversas casuais que depois viravam pontes estratégicas. Tinha cadernos cheios de anotações manuscritas, arquivos organizados com precisão cirúrgica e uma rede de relacionamentos cultivada com paciência de jardineira. A Petrobridge, que representava 18% do faturamento anual da Ômega, só fechou o contrato porque Lara passou 3 meses entendendo as dores do diretor de operações deles, um sujeito técnico e desconfiado que odiava consultores genéricos. Mas nada disso aparecia nos slides de resultados trimestrais. Nos slides,
era sempre sob liderança visionária de Bernardo Vaz. Naquela quinta-feira, a reunião de diretoria tinha sido convocada às pressas. Bernardo entrou na sala com aquela energia de quem já tomou a decisão e só está cumprindo o protocolo de comunicação. Ele anunciou, sem rodeios, que ia demitir 30% da equipe de pesquisa e inovação. Exatamente o time que Lara havia recrutado, treinado e moldado nos últimos 3 anos. A justificativa era otimização de custos e realinhamento estratégico. Aquelas frases corporativas ocas que servem para esconder decisões tomadas sem análise real. Lara sentiu o estômago revirar. Ela conhecia cada nome daquela lista. Sabia quem estava pagando faculdade do filho, quem tinha acabado de comprar apartamento, quem tinha recusado propostas melhores porque acreditava no projeto. Ela respirou fundo e fez o que sempre fazia. Apresentou dados. Abriu uma planilha que mostrava em números frios como aqueles 30% eram responsáveis por projetos que representavam 40 milhões em receita futura. Mostrou cronogramas, dependências, riscos. Falou com a calma técnica de quem domina o assunto. E foi aí que Bernardo a interrompeu. Levantou da cabeceira da mesa e soltou aquela frase que racharia tudo. Lara, vou ser direto com você, porque gosto de você. A frase começou com aquele tom paternalista que homens poderosos usam quando querem desqualificar alguém sem parecer grosseiros. Bernardo colocou as mãos nos bolsos da calça do terno, inclinou a cabeça levemente e continuou, como se estivesse dando um conselho de mentor. Mas você precisa entender seu lugar aqui. Você é substituível. Qualquer MBA decente faz o que você faz. Eu sou a marca. Eu sou a Ômega. O sorriso condescendente que ele carregava era quase paternal, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança teimosa. Os outros diretores olharam para baixo, para as telas dos notebooks, para as canetas. Daniel Moreira, o CFO, um homem sério de 48 anos que raramente demonstrava emoção, fechou os olhos por um segundo. Um gesto quase imperceptível de desconforto. Ninguém disse nada. E foi naquele silêncio constrangedor, naquele vácuo de dignidade, que Lara entendeu com uma clareza cortante. Ela havia dado 5 anos da vida dela para construir o império de um homem que a via como peça intercambiável. Ela não respondeu. Apenas fechou o notebook, pegou a pasta e saiu. O que Bernardo não sabia, e isso era o mais devastador, é que Lara não era apenas uma executora competente. Ela era a inteligência oculta da operação inteira. Nos últimos 5 anos, ela havia construído relacionamentos pessoais profundos com os 12 maiores clientes da Ômega. Não era aquela relação superficial de almoços corporativos e e-mails formais. Era confiança real. Ela sabia dos desafios estratégicos que eles enfrentavam, conhecia as políticas internas das empresas deles, entendia as pressões que os conselhos de administração faziam sobre eles. Quando o diretor da Petrobridge precisou reestruturar 3 departamentos sem demitir ninguém, foi Lara quem desenhou a solução, não Bernardo. Quando a Almeida em Rios quase perdeu um contrato governamental por falha de compliance, foi Lara quem passou 2 semanas ajudando a reorganizar processos. Ela tinha cadernos com anotações detalhadas de cada reunião dos últimos 5 anos, promessas que Bernardo fez e não cumpriu, decisões questionáveis tomadas por impulso. Momentos em que a arrogância dele quase custou contratos. E tinha mais. 3 dos 5 maiores clientes já haviam insinuado, em conversas informais, que trabalhariam com ela em qualquer lugar. Ela sempre deu risadas educadas, desconversou. Até aquela quinta-feira. Lara saiu do prédio às 16h22, carregando uma pequena caixa de papelão com algumas coisas pessoais. Uma caneca, 2 cadernos Moleskine pretos, um porta-retratos. O segurança da recepção, seu Mário, um senhor de 60 anos que trabalhava ali desde a fundação, a cumprimentou como sempre. Ela sorriu de volta, mas ele notou algo diferente no olhar dela. Não era tristeza, era determinação. Lara foi direto para casa, um apartamento pequeno, mas organizado na Zona Oeste, e fez algo que vinha adiando há meses. Abriu um notebook pessoal e começou a revisar um plano que tinha esboçado num momento de frustração 3 meses atrás, depois de Bernardo ter levado crédito sozinho,
por um projeto que ela coordenou do início ao fim. Na época, era só um desabafo, uma fantasia de liberdade. Agora, era um mapa estratégico. Ela tinha contatos, metodologia, reputação no mercado, construída silenciosamente nas entrelinhas, enquanto Bernardo brilhava nos holofotes. E tinha algo mais: arquivos, planilhas com dados de superfaturamento sutil que Bernardo vinha fazendo nos últimos 2 anos, cobrando horas de consultoria acima do real, usando esquemas contábeis que beiravam a ilegalidade sem cruzar a linha. Não era crime, mas era profundamente antiético. Se vazasse, destruiria a Ômega. Lara não dormiu naquela noite. Passou horas no telefone e trocando mensagens. Ligou para Daniel Moreira, o CFO, às 22 horas. Ele atendeu no segundo toque, como se estivesse esperando. Eu sabia que você ia sair 1 hora, ele disse cansado. Bernardo está cavando a própria cova há anos. Eu tô cansado de segurar as pontas. Eles conversaram por 40 minutos. Daniel não era homem de grandes emoções, mas admitiu que estava farto de encobrir as práticas duvidosas de Bernardo, de assistir talentos reais sendo desvalorizados, enquanto o ego inflado do CEO sugava todo o oxigênio da sala. Na sexta-feira, Lara fez algo cirúrgico. Ligou para os 3 clientes, que já haviam insinuado interesse em trabalhar com ela independentemente. Não vendeu nada. Apenas perguntou com honestidade crua: se eu abrisse minha própria consultoria, focada em inovação estratégica com ética total, vocês teriam interesse em conversar? As 3 respostas foram variações de: quando você começa? No sábado, ela registrou a Santini Strategic Partners. No domingo, começou a desenhar a estrutura. Na segunda-feira de manhã, enquanto Bernardo chegava confiante ao escritório, o efeito dominó já estava em movimento. Ele só não sabia ainda. Segunda-feira, 6h45. Bernardo estacionou sua BMW prata na vaga reservada com a plaquinha CEO e subiu para o escritório assobiando baixinho. Ele tinha uma reunião crucial às 8h com a Petrobridge, o cliente mais importante da carteira, e estava confiante. Havia preparado uma apresentação sobre expansão de serviços, aumento de escopo, basicamente convencer eles a dobrar o contrato. Às 7h30, sua assistente, Carla, uma moça de 28 anos que sempre foi extremamente profissional, entrou na sala dele com uma expressão estranha, meio nervosa, meio assustada. Senhor Vaz, a Petrobridge cancelou a reunião. Bernardo olhou para ela sem entender. Cancelou? Remarcaram para quando? Carla engoliu seco. Não remarcaram. Disseram que vão trabalhar com uma nova consultoria. Não quiseram dar detalhes. Apenas agradeceram pelos serviços prestados e desejaram sucesso. O sangue de Bernardo gelou. Petrobridge era 18% do faturamento anual. Não, era um cliente que você perdia de 1 hora para outra. Ele pegou o telefone, ligou direto para o diretor de operações. Caixa postal. Ligou para o CEO. Secretária disse que ele estava em reuniões o dia todo. Às 9 horas, mais 2 clientes ligaram solicitando reavaliar os termos contratuais. A palavra reavaliar, no vocabulário corporativo, é um eufemismo educado para estamos saindo. Às 10h30, Daniel Moreira entrou na sala de Bernardo sem bater. O rosto habitualmente neutro do CFO estava grave, quase fúnebre. Precisamos conversar. Agora. Ele fechou a porta de vidro atrás de si e colocou uma pasta na mesa. 8 pessoas-chave pediram demissão hoje. Todas da equipe de inovação que você queria cortar mesmo. Mas tem um detalhe. Todos os pedidos mencionam realinhamento de carreira e novas oportunidades. Nenhum deles está indo para concorrente. Estão indo para lugar nenhum, por enquanto. Bernardo sentiu o estômago revirar. 8 talentos ao mesmo tempo não era coincidência. Era êxodo. Organizado. E tem mais, Daniel continuou, abrindo a pasta. Comecei a receber perguntas de clientes sobre aquelas horas extras de consultoria que cobramos no ano passado. Perguntas muito específicas. Alguém está fazendo eles questionarem nossos números. Foi então que Bernardo entendeu. Ele pegou o celular com as mãos tremendo levemente e discou o número de Lara. Silêncio. Chamou. Caixa postal. Ele tentou mais 3 vezes ao longo da manhã. Nada. Às 12h,
sentado sozinho na sala de reuniões, ele finalmente admitiu para si mesmo. Havia subestimado a única pessoa que realmente segurava aquela empresa em pé. Às 14 horas, o Conselho Administrativo recebeu um e-mail. Remetente anônimo, assunto. Documentação para análise urgente. Anexos. Planilhas detalhadas mostrando discrepâncias entre horas efetivamente trabalhadas e horas cobradas de clientes nos últimos 18 meses. Não era ilegal por milímetros, mas era eticamente podre. O tipo de coisa que, se vazasse para a imprensa ou para os próprios clientes, destruiria a reputação da Ômega instantaneamente. 3 membros do conselho ligaram para Bernardo em sequência. A conversa foi basicamente a mesma. O que diabos é isso? Você pode explicar esses números? Bernardo tentou minimizar, falar em interpretações contábeis, ajustes de escopo, mas a voz dele saía trêmula, defensiva. Ele sabia que aquilo tinha vindo de alguém de dentro, alguém que tinha acesso, e ele sabia exatamente quem. Mas o pior ainda estava por vir. 16 horas. A notícia começou a circular no mercado. Discretamente, como essas coisas circulam entre executivos, Lara Santini havia aberto a Santini Strategic Partners, uma consultoria boutique focada em inovação estratégica com ética radical. E 3 ex-clientes da Ômega já haviam assinado cartas de intenção. Petrobridge era um deles. Bernardo tentou controlar o pânico. Ligou para Lara mais 15 vezes ao longo daquela segunda-feira. Nada. Mandou mensagens no WhatsApp. Visualizado, sem resposta. Na terça, tentou uma abordagem diferente. Pediu para Carla, a assistente, tentar contato como amiga. Lara atendeu Carla educadamente, disse que estava bem, que havia tomado uma decisão de carreira e desejou sorte para todos. Quando Carla mencionou que Bernardo queria conversar, Lara simplesmente respondeu: "Eu sei, mas não há nada a conversar." E desligou. Na quarta-feira, mais 4 clientes solicitaram rescisão contratual. Na quinta, 6 talentos-chave, incluindo 2 gerentes seniores, aceitaram propostas para se juntar à Santini Strategic Partners. A Ômega estava sangrando. E Bernardo, pela primeira vez em 10 anos de carreira como CEO, sentiu o gosto amargo do desespero real. Ele não tinha construído relacionamentos. Ele tinha construído uma marca pessoal vazia, sustentada por uma arquiteta invisível que ele havia humilhado publicamente. E agora, essa arquiteta estava desmontando o castelo dele, tijolo por tijolo, sem fazer barulho, sem escândalo, apenas removendo o que sempre foi dela: competência, confiança, lealdade. 3 semanas depois, o Conselho Administrativo convocou reunião emergencial. A Ômega havia perdido 35% do faturamento projetado para o trimestre. 8 clientes principais haviam rescindido ou reduzido contratos drasticamente. A equipe de inovação estava desfalcada e desmoralizada. Bernardo entrou naquela sala de conselho com a postura curvada de quem já sabe o veredito. O presidente do conselho, um investidor de 61 anos chamado Augusto Brandt, foi direto: "Bernardo, você vai se afastar, temporariamente pelo bem da empresa. Vamos trazer um CEO interino enquanto reavaliamos a situação." A palavra temporariamente era mentira educada. Todo mundo sabia. Bernardo tentou argumentar, falar sobre crises superáveis, sobre reestruturação, mas as palavras saíam fracas, sem convicção. Augusto o cortou. "Você entende que perdemos a Petrobridge porque subestimou a única pessoa que realmente mantinha o relacionamento com eles, certo? Você entende que 8 talentos saíram porque você ia demiti-los por corte de custos enquanto superfaturava clientes?" O silêncio que se seguiu foi devastador. Bernardo assinou os papéis de afastamento e saiu daquela sala menor do que entrou. Ele tentou ligar para Lara uma última vez. Era uma sexta-feira, exatamente 1 mês depois daquela reunião onde tudo rachou. Ele discou o número dela esperando caixa postal, mas ela atendeu. A voz dela estava calma, profissional, quase calorosa. "Oi, Bernardo." Ele não esperava que ela atendesse. Por um segundo ficou mudo. Depois, com a voz embargada de uma forma que ele nunca tinha experimentado, disse: "Lara, eu subestimei você. Completamente. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas podemos conversar?"
Pessoalmente? Houve uma pausa. Lara respirou fundo do outro lado da linha. Quando respondeu, o tom era quase maternal. Sem raiva, sem vingança, apenas uma tristeza serena. Bernardo, você estava certo sobre uma coisa. Você é a marca. Eu sou apenas execução. A diferença é que marcas são criadas. Com marketing, com palco, com discurso bonito. Execução é o que mantém tudo funcionando. É o que gera resultado real, constrói confiança real, sustenta relacionamento real. E quando a execução vai embora, bem, você descobriu o que sobra. Sobra só a marca. E marca sem substância é só barulho. Ela fez uma pausa. Cuide-se, Bernardo. E desligou. 1 ano depois, a Santini Strategic Partners tinha 15 funcionários, faturamento de 28 milhões no primeiro ano, e uma lista de espera de clientes querendo trabalhar com eles. Lara nunca mencionou publicamente seu tempo na Ômega. Não deu entrevistas falando sobre superação ou recomeço. Não postou textão motivacional no LinkedIn. Simplesmente trabalhou, entregou o resultado, tratou as pessoas com dignidade e construiu algo sólido. Seus clientes eram fanáticos por ela, não pela marca, mas pela pessoa, pela entrega, pela ética. A Ômega Corp foi vendida por 1/3 de seu valor anterior para um fundo de investimento que a reestruturou completamente, trocou o nome e demitiu metade do staff. Bernardo Vaz, curiosamente, reinventou-se como palestrante. Ele agora dá talks sobre liderança humilde e o perigo do ego corporativo. As salas estão sempre meio vazias e as avaliações nas plataformas de eventos variam entre discurso genérico e parece que ele está lendo um roteiro que não acredita. A vingança de Lara não foi barulhenta, foi arquitetônica, foi sistêmica, foi absolutamente devastadora. E tudo começou com uma única frase que Bernardo nunca deveria ter dito: você é substituível. Se você gostou da história, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Comente aqui embaixo de qual cidade você está assistindo.